Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Lucas 10, nós vamos ler os versículos de 1 ao 12. Nós estamos estudando sobre o discipulado, estamos refletindo sobre o nosso chamado como discípulos de Cristo, para ser e fazer discípulos de Jesus. E temos feito uma série, dentro do tema geral, que é ser e fazer discípulos, uma série que é ensinando-vos a guardar tudo o que vos tem ordenado. Nós temos refletido sobre em tudo aquilo que Jesus ordenou aos seus discípulos. Temos pensado sobre a oração, sobre o Espírito Santo, sobre uma série de ensinamentos do Senhor Jesus, naquele período que ele passou ali discipulando os seus discípulos. E ele no final, quando ele deixa a grande comissão, ele diz aos seus discípulos que eles deveriam ensinar tudo aquilo que Jesus ordenou. E nós temos feito isso nas últimas semanas, temos refletido naquilo que Jesus ordenou, sobre vários assuntos, Temos feito isso às quartas-feiras. E hoje eu quero pensar sobre o discípulo e a missão de Deus, o chamado para levar a boa nova do Evangelho. Então nós vamos ler Lucas 10, de 1 ao 12. A palavra do Senhor diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70, dependendo da sua versão, 72, Há quem diga que seria mais apropriado aqui 72. E os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Irmãos, se nós olharmos os capítulos anteriores, nós vamos ver a partir do capítulo 3 de Lucas o batismo de Jesus. Depois Jesus é conduzido ao deserto, ele é cheio do Espírito Santo lá no batismo, vai para o deserto e começa o seu ministério. E aí, ao iniciar o seu ministério, nós encontramos isso nos evangelhos sinóticos, que estão organizados de forma parecida. Ele começa a chamar os seus primeiros discípulos, e eles começam a se aproximar de Jesus. E aí Jesus inicia o seu ministério público. Jesus começa a pregar, Jesus começa a ministrar às multidões, a servir as multidões com o Evangelho, com a pregação do reino de Deus. E aqui nós vimos mais uma vez Jesus dizendo
que eles deveriam anunciar o reino de Deus, porque foi isso que Jesus fez. Ao pregar o Evangelho, ele diz: olha, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho, crede na boa notícia de que Deus está salvando homens e mulheres que creem em Jesus Cristo. Essa era a mensagem que Jesus pregou e também os discípulos e os apóstolos pregaram. E Jesus então concentra, enquanto ele está pregando, né, ele está ministrando as multidões, mas ele concentra a maior parte dos seus esforços em preparar os seus discípulos, em preparar os 12, né? Dentre os discípulos que ele tinha, ele separa 12 apóstolos, ele vai treinando os seus discípulos. Ele realiza sinais, aí nós vamos ver nos capítulos anteriores, Jesus curando, Jesus ressuscitando pessoas, ressuscitou aí a filha de Jairo, né, no final do capítulo 8, e quando chega no capítulo 9, a palavra diz que ele dá autoridade aos seus discípulos. Versículo 1 do capítulo 9, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios, sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E quando nós chegamos aqui no capítulo 10, ele agora envia um número maior. Então percebam, irmãos, que o Senhor Jesus, ele ministrava as multidões, mas ele focou no discipulado, em preparar os seus discípulos para o avanço do reino de Deus. E quando nós chegamos aqui nesse capítulo 10, nós estamos vendo Jesus enviando 70 ou 72, e ele os envia de 2 em 2, diz o versículo 1, e ele os envia para onde? Percebam, para que o precedessem, final do versículo 1, em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Há 3 lições imediatas aqui, antes de nós pensarmos nas orientações de Jesus. Só nesse primeiro versículo nós temos pelo menos 3 lições. A primeira delas é que Jesus ele foi enviado pelo Pai. Ele envia os 72, ele envia os 12 lá no capítulo 9, mas antes disso ele foi enviado. Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas. Quando nós olhamos para Hebreus, por exemplo, no capítulo 2, a palavra diz que Jesus anunciou o Evangelho. Hebreus capítulo 2, a palavra de Deus nos diz, lá no versículo 3, Hebreus 2, 3, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, inicialmente pelo Senhor. E é interessante, Jesus envia os 72, envia os 12, mas primeiramente ele foi enviado. Jesus é coerente, ele não nos manda fazer algo que ele não tenha feito, ele nos dá o exemplo, ele vai primeiro, ele prepara o caminho, depois a palavra diz que ele os enviou, a segunda lição que vemos logo no primeiro versículo, ele os enviou para o precederem em cada cidade onde ele estava para ir. Jesus ia passar em determinadas aldeias e cidades, e ele envia primeiro os seus servos, esses 70, e depois ele iria também passar naquelas cidades. Irmãos, eu percebo aqui que os discípulos entenderam e discerniram o privilégio e a responsabilidade de participar da obra de Deus. O próprio Jesus iria às cidades e lugares onde eles estavam trabalhando. O texto é muito claro, né? Enviou de 2 em 2, no verso 1, para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Jesus não os enviou para fazer algo inútil. Jesus não os enviou para fazer alguma coisa sem nenhum proveito. Não, eles foram para precederem o Senhor nos lugares aonde ele iria futuramente. Nós fomos chamados, irmãos,
para participarmos da obra que Deus está fazendo. Não é uma obra paralela, não é uma obra sem importância, não é uma obra inútil, mas é algo que vai glorificar o nome do Senhor, algo que vai ter a confirmação de Jesus. Jesus ia passar depois ali, confirmando aquilo que eles fizeram, ampliando aquilo que eles fizeram. Eu creio que eles se sentiram felizes, e nós também devemos nos sentir felizes em participarmos da obra que Deus está fazendo. Não é a obra da igreja, é a obra de Deus. Deus tem um povo para a sua missão. Não é uma missão para o seu, não é uma missão para o seu povo, é um povo para a sua missão. A missão é de Deus. Eles foram chamados a participar daquilo que Jesus estava fazendo e faria logo em seguida. Eles foram primeiro enviados pelo Senhor. O texto é claro, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Você está orando por pessoas, Jesus vai passar por elas. Você está pregando o Evangelho, Jesus vai se encontrar com elas. Vejam, irmãos, que dimensão da obra para a qual o Senhor nos chamou. Não é uma obra que vai terminar aqui na terra, é uma obra que tem repercussão na eternidade. A terceira lição que vemos logo na introdução é que eles foram enviados de 2 em 2. Isso nos fala de cooperação, isso nos fala de unidade, de integração. Nós fomos chamados, como corpo de Cristo, a participarmos daquilo que Deus está fazendo em unidade. A unidade da igreja, ela é muito importante na obra de Deus. É por isso que nós temos um adversário que sempre tenta minar a unidade, sempre tenta minar a unidade do corpo de Cristo, tentando às vezes colocar no coração de algumas pessoas de que o seu ministério é mais importante do que o outro, querendo colocar uma ideia de independência, não de interdependência. Isso não funciona no reino de Deus. Jesus os envia de 2 em 2, eles estão ali em unidade, cooperando com a obra de Deus. Além dessas lições iniciais, irmãos, eu queria refletir nessa noite sobre as orientações de Jesus aos seus discípulos e aplicá-las a nós. Vejam o que é que Jesus orienta aqueles 72 ou 70, enquanto eles estavam indo cumprir a missão de Deus. A primeira orientação de Jesus é que eles deveriam rogar ao Pai por mais obreiros. Veja o texto, versículo de número 2, e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande. Irmãos, há muitas vidas que não conhecem ao Senhor, há muitas vidas que não se renderam ao amor de Deus, há muitas vidas que ainda não ouviram falar do Evangelho no nosso tempo, há muitas etnias não alcançadas ainda, e nós não temos o direito, como discípulos de Jesus, de ficarmos fora daquilo que Deus está fazendo. E também não temos o direito de escolhermos o que nós devemos fazer. Nós tínhamos aquela falsa ideia: não, se eu não posso pregar, eu vou contribuir. Aí mandava uma oferta no mês de julho, era uma oferta anual, né? Uma oferta de missões no segundo domingo de julho. Aí você passava os outros domingos de julho e os outros meses do ano sem fazer absolutamente nada. Dei uma oferta anual e agora eu não tenho nenhum compromisso mais com a grande comissão. Não é isso que Jesus nos ensinou. Nós oramos, nós contribuímos, nós pregamos, nós encorajamos, nós acolhemos missionários, tudo aquilo que o Senhor colocar à nossa disposição. E Jesus aqui nos orienta de uma maneira clara, orientou aqueles discípulos e a nós, que nós devemos orar ao Senhor: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos orar
para que Deus envie mais trabalhadores, para que Deus mobilize mais corações. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja e que não entenderam ainda que foram chamadas por Deus. Não existe nenhum discípulo de Jesus dispensado da grande comissão. Só existem duas opções: ou você é um missionário ou você é um campo missionário. Alguém já disse que um coração com Cristo é um missionário, um coração sem Cristo é um campo missionário, é um alvo missionário. Se Cristo está em você, você é um missionário, você é uma missionária de Deus. Não importa a sua idade, não importa o tempo que você tenha no Evangelho, Cristo está em você, a autoridade de Jesus está sobre a sua vida, a palavra de Deus permanece em você, o Espírito Santo está na sua vida, você é um missionário, uma missionária de Deus, aonde Ele te enviar e onde você estiver, para a glória de Deus. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Jesus envia aqueles obreiros e diz a eles: olha, vocês vão perceber, enquanto vocês caminham, enquanto vocês estão envolvidos naquilo que eu estou realizando, que são necessários mais trabalhadores. Quanto mais você está envolvido na obra de Deus, mais você tem essa percepção de que há muitas coisas a serem feitas. Por isso Ele os envia e já começa logo na primeira orientação: roguem ao Pai. Vocês vão perceber na prática, no campo de batalha, que mais obreiros são necessários. Mais obreiros na tradução de Bíblias, mais obreiros para pregar o Evangelho, mais obreiros para darem testemunho de Cristo, intercederem pelas pessoas. Por isso, a primeira orientação é: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. A grande questão é que quando você ora para que Deus envie mais trabalhadores, você geralmente é a resposta da sua oração. É por isso que muita gente tem medo dessa oração, né? Quando você diz: Senhor, mande trabalhadores para a sua seara, e você é a resposta dessa oração. Às vezes a gente ora assim: Senhor, visita os hospitais, visita os presídios, visita as universidades, mas Deus vai visitar através da gente. Então, quando você ora, você começa a se envolver, o Espírito começa a trabalhar nas nossas vidas. E às vezes nós fazemos, uma vez eu ouvi o pastor Marcelo Gualberto da MPC, falando que existe dois tipos de oração: a oração do repórter e a oração do servo. A oração do repórter é quando você quer informar aquilo que Deus já sabe, né? Você diz: Senhor, tem tantas crianças de rua no meu bairro, Deus já sabe disso. É como se você quisesse dar um furo de reportagem que Deus não soubesse, né? Senhor, olha quanta gente com fome, olha quanta gente desabrigada, Deus já sabe tudo isso. Ele falou: a oração do repórter não leva a igreja a lugar nenhum, mas existe a oração do servo. A oração do servo é: eis-me aqui, envia-me a mim. É por isso que quando você ora ao Senhor da seara que mande trabalhadores da seara para a sua seara, geralmente a resposta é você, a resposta sou eu, né? Você que tem aquele hábito de um cristão global de orar todos os dias. Um bom hábito do cristão global é orar pelos povos não alcançados. Você tem várias opções de fazer isso. Uma delas é baixando no seu celular o aplicativo do Joshua Project, Projeto Josué, Joshua Project. E a cada dia você vai ter informação sobre um povo não alcançado. Hoje nós oramos por um povo no Afeganistão, a cada dia. É impossível você não ser tocado por Deus. É impossível você não ser mobilizado a interceder, a se condoer, a se colocar à disposição do Senhor. Eu tenho esse hábito já há alguns meses de acessar ali o Joshua Project e orar por um povo não alcançado. E aí sempre aparece uma figura, uma foto de alguém, às vezes de uma criança, de um jovem ou de um ancião daquele povo. E eu fico às vezes me imaginando nascendo, crescendo, me desenvolvendo,
no meio de um povo que nunca ouviu falar de Jesus, ou de um povo que o que ouviu falar dele era deturpado. Então, amados irmãos, o Senhor nos chama a orarmos, a rogarmos ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Segundo lugar, segunda orientação do Senhor Jesus aos seus enviados é que eles deveriam estar cientes e assumir os riscos por Cristo e pelo Evangelho. No versículo 3 ele diz: ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Isso significa que nós vamos correr riscos. Ser cordeiro em meio de lobos significa que as bênçãos da comunhão com Deus e de servi-lo são mais importantes que a nossa segurança pessoal. Ser cordeiro no meio de lobo é discernir que a nossa comunhão com Deus e o privilégio de servir a Cristo na história é mais importante que a nossa segurança pessoal. Aquele senso de preservação, né? Jesus diz: aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. É isso aqui. Cordeiro no meio de lobo, quem é que vai querer um negócio desse? Cordeiro, a ovelha, é um animal indefeso. Os seus predadores são mais fortes, são ferozes. A única possibilidade que ele tem de vencer, a ovelha tem, o cordeiro tem, é se o pastor estiver junto. E é por isso que Jesus, quando envia, ele diz: eis que estou convosco. Ele está conosco. É Ele quem garante a nossa segurança. É Ele quem nos protege. É por isso que há muitos não temas na Bíblia, né? Porque Deus vai conosco. Não te mandei eu, Josué 1:9, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele nos envia como cordeiros no meio de lobo, mas Ele vai conosco. O Espírito dele está em nós. E só vai acontecer conosco aquilo que Ele permitir. Você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 12 e você vê que Tiago morreu ao fio da espada e Pedro não morreu. Tiago morreu porque Jesus permitiu. Pedro não morreu porque Jesus não permitiu. Ele manda um anjo na prisão, a igreja está orando por ele, ele sai da prisão, os soldados não o viram, ele escapa. Herodes, que matou a Tiago a fio da espada, no final do capítulo 12, morre diante da glória de Deus, porque o Senhor nos envia como ovelhas no meio de lobos. Quem não quer correr risco por Cristo e pelo Evangelho não pode ser discípulo de Jesus. Não, eu não vou abrir minha boca lá na universidade, eu não vou me expor como cristão, porque eu não quero me expor, eu não quero perder os privilégios, meu irmão. É impossível. Você nasceu de novo, o Espírito Santo está em você, você é uma testemunha de Cristo. Quem é testemunha de Cristo diz como Pedro e João: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Se você viu e ouviu, é impossível não falar. É impossível não assumir que você pertence a Cristo. Nós lemos hoje na abertura do culto: nós fomos comprados por preço. Glorificai a Deus agora por causa disso, com a sua vida, com o seu corpo, com o seu testemunho. Jesus está dizendo: olha, estejam cientes que vocês vão correr riscos por mim. É ovelha no meio de lobos. Terceira orientação de Jesus: eles deveriam depender do Senhor, depender de Deus. Ele diz: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Bolsa, alforje, sandálias. Jesus está dizendo o seguinte: olha, sou eu quem os estou enviando, sou eu quem vou prover na vida de vocês.
Eu gosto de uma frase do John Haggai, fundador do Instituto Haggai. Ele diz assim: o Deus que dá a visão, dá a provisão. Não foi Jesus quem enviou? O texto diz que Jesus designou os 70 e os enviou. Ele diz assim: não levem bolsa, não levem bolsa cheia de provisões, porque sou eu que vou sustentar vocês. Nós precisamos confiar na provisão do Senhor, irmãos. É muito fácil caminhar na obra de Deus quando está tudo funcionando bem. Eu vejo pessoas, quando as coisas estão funcionando bem, está tudo maravilha, aí vem uma dificuldade, falta de recurso. Quando é que foi fácil fazer a obra do Senhor? Quando é que foi fácil trabalhar na obra de Deus? Nunca foi. Mas o Senhor nunca desamparou o seu povo. Eu nunca vi Jesus largar a igreja no meio do caminho. É por isso que ele está dizendo: não levem bolsa, confie na minha provisão. O Senhor vai acrescentar aquilo que for necessário, em nome de Jesus, para que o seu nome seja glorificado. Deus tem mais interesse em que o nome dele seja anunciado, que o seu evangelho seja pregado. Nós precisamos confiar e depender de Deus, confiar na sua provisão. Jesus está dizendo: dependam de mim, dependam da minha graça. Interessante, tenho lido o 1 Reis 17, Deus falando com Elias. Elias profetiza que haveria seca em Israel, e Deus fala assim: Elias, retira-te daí e vai para o ribeiro de Querite. Lá você vai beber da água lá do ribeiro. E eu ordenei aos corvos que te levem provisão. Eu ordenei. Deus ordena, irmãos. Aí depois a Bíblia diz que o ribeiro secou. Aí Deus falou assim: Elias, se levanta agora, você vai a Sarepta. Eu ordenei a uma viúva que te sustente. Deus já tinha ordenado. Há dois eu ordenei no texto, né? Aos corvos e à viúva. Agora, o mais curioso é que a viúva não sabia de nada. Deus já tinha ordenado, mas a senhora não sabia. Talvez Elias deva ter pensado, né? Ela deve ser viúva aí de um pensionista aí do Banco do Brasil, né? De uma estatal aí boa. Nada. Elias falou assim: minha senhora, pega um pouquinho d'água para mim. Ela foi, a água ela foi. Quando ele pediu água, a água tinha abundância, mas ele falou assim: e outra coisa, traz um bolo pequeno para mim, traz um pedaço de pão. Ela falou assim: aí já não dá. Aí eu vou parar por aqui, porque eu só tenho um pouquinho lá em casa, eu vou fazer o último pedaço de bolo, eu e meu filho vamos comer, a gente vai morrer. Mas Deus não tinha ordenado? Aí Elias fala assim: assim diz o Senhor, a farinha não vai acabar, aleluia, nem o azeite. E a Bíblia diz que, segundo a palavra do Senhor, a farinha foi multiplicada e o azeite, até que a vida voltou à normalidade, porque Deus já tinha ordenado. Ou nós confiamos no Senhor, ou nós paramos por aqui, irmãos. Não temos dinheiro para avançar, não temos condição de enviar mais oferta missionária, nós não temos condição de fazer isso e aquilo outro. Quando é que foi fácil? A obra é de Deus. O Senhor Jesus falou assim: eu vos envio. Se eu vos envio, não fiquem preocupados com bolsa, não fiquem preocupados com alforje, nem com sandália. Vão em frente. A quarta orientação: eles deveriam manter o foco. Ele diz, na primeira parte do verso 4, que eles não deveriam levar bolsa, alforje e sandálias. E na segunda parte ele diz: e a ninguém saudeis pelo caminho. Saudar alguém pelo caminho representaria perder o foco, se distrair. Vão na direção certa. Quantas coisas, irmãos, tentam nos distrair na obra do Senhor. Quantas coisas. Nesse tempo de pandemia, então, há muitas pessoas que literalmente pararam com tudo.
Irmãos, esse é um tempo mais apropriado para se falar de Jesus. Quantas vidas estão abertas, quanta gente sofrendo, quanta gente com dor, quanta gente desesperada, gente enlutada, precisando ouvir uma mensagem de esperança. E há muitos irmãos que estão saudando pelo caminho, perderam o foco, perderam o compromisso, perderam o senso de utilidade nas mãos de Deus, perderam a visão de que são servos de Deus na história. Não, eu só posso dar testemunho quando tudo voltar ao normal. É um novo normal. Irmão, nunca foi normal. De Gênesis 3 para cá, não há mais normalidade. Sabe qual é o novo normal? É quando Jesus voltar e o reino de Deus estiver estabelecido para sempre, em plenitude. Aí vai ser o novo normal. Porque depois de Gênesis 3 não tem mais nada normal. O homem se desconectou de Deus. Não tem mais normalidade. Tinha no Éden, antes da queda. Depois de Gênesis 3 não tem mais normal. É tudo anormal agora. O que torna a nossa vida voltar à normalidade é a graça de Deus entrar e transformar a nossa vida. Mas nós vivemos a fé em Cristo num mundo desconectado de Deus. O novo normal é quando Jesus voltar, o Rei vai governar para sempre, na sua plenitude. Não vai haver mais luto, não vai haver mais morte, não vai haver mais dor, não vai haver mais Covid, não vai haver mais injustiça, não vai haver mais a CPI do fim do mundo, não vai haver mais nada disso. Lá é o novo normal. Aqui não, irmão. O profeta diz assim: levantai e andai, porque aqui não é lugar de descanso. Miqueias 2:10. E tem crente que está saudando pelo caminho, perdeu o foco, perdeu o senso de que está na história para servir a Cristo, para apontar para Deus, para apontar o caminho do Evangelho. E Jesus envia os 70 e diz: olha, não percam o foco. Vocês têm uma missão, não fiquem saudando pelo caminho, não dispersem, não se dispersem. Vocês são meus servos, eu os enviei com uma direção clara. Não percam o tempo de vocês. A quinta orientação de Jesus: eles deveriam investir tempo em pessoas de paz. Versículo 5 até o versículo 7, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Pessoas de paz, casas de paz, são vidas, famílias que estão abertas a ouvirem a mensagem do Evangelho. São pessoas que acolhem os mensageiros e ouvem a palavra, têm um coração já aberto para ouvir a mensagem. Nós precisamos identificar essas pessoas, pessoas que estão abertas a ouvirem a mensagem, pessoas que, se você fizer um contato com elas, conversar com elas e disser: olha, nós vamos estudar a Bíblia uma vez por semana, elas querem, elas abrem a casa, e muitas vezes nós não estamos aproveitando as oportunidades. Jesus disse para eles que eles deveriam investir tempo nessas pessoas, pessoas que estavam dispostas a acolherem os seus mensageiros, e enquanto acolhiam o mensageiro, ouviam a mensagem, estavam recebendo a paz de Deus, recebendo a bênção de Deus através dos seus mensageiros, dos seus enviados. Nós temos alguns exemplos no Novo Testamento dessas casas de paz. Por exemplo, a casa de Cornélio. Cornélio manda chamar o apóstolo Pedro, e a Bíblia diz que ele reúne os seus familiares e amigos para ouvirem a mensagem do Evangelho.
E o que acontece ali em Atos capítulo 10 é o sonho de todo pregador. Não deu tempo nem de terminar a mensagem. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio ali, né? Pedro não fez nem as aplicações. E aquela gente foi cheia do Espírito Santo. Gente foi convertida. Eram casas de paz, gente que quer ouvir a mensagem. Mas às vezes o mensageiro não está disposto a levar a mensagem. Por isso Jesus diz, olha, entrem nas casas de paz, fiquem aí, preguem a palavra, falem do Evangelho. Um outro exemplo, Atos 16, a casa de Lídia. A palavra diz que Lídia, enquanto Paulo pregava, o Senhor abriu o coração de Lídia para receber a mensagem. Ela se converte a Cristo e convida Paulo e Silas e a equipe de ministério para irem à sua casa. Atos 16, 14 e 15. E aquela casa, o texto diz que ela os constrangeu a irem à casa dela. Uma casa de paz. Quando Paulo e Silas saem da prisão em Filipos, no versículo 40 de Atos 16, a Bíblia diz que eles foram para a casa de Lídia. Percebam, Atos 16, versículo 40. Uma casa de paz é uma casa que recebe os missionários, que acolhe a mensagem, que está disposta a compartilhar das coisas de Deus, é gente que está aberta. Atos 16, no versículo 40, tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Paulo tinha estado ali, lá nos versículos 14 e 15, no versículo 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos jogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso, a família ouviu a palavra, foi batizada, gente de paz. Meu irmão, invista tempo em pessoas de paz, em casas de paz. Esse é um tempo de discipular vidas. Vidas que estão abertas, vidas que estão sedentas pelo Evangelho, vidas que têm sido preparadas pelo Espírito de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso, em nome de Jesus. A sexta orientação de Jesus é que os seus enviados deveriam vencer barreiras culturais por amor ao Evangelho. Versículo de número 8, o Senhor Jesus disse, quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Aqui é uma questão cultural, eles deveriam comer o que lhes fosse oferecido. Obviamente, irmãos, que nesse envio de Jesus, se nós formos ler o texto paralelo de Mateus, Jesus dá uma orientação de que eles deveriam ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Possivelmente, essas casas aqui, que estariam os acolhendo, inicialmente seriam casas de judeus. E na cultura judaica, isso era muito importante, o comer junto. Isso significa que Deus estaria provendo a alimentação deles, o sustento deles, mas é também um aspecto cultural. Os irmãos se lembram de que os discípulos de Emaús, num primeiro momento, não reconheceram o Senhor Jesus. Eles foram reconhecê-lo no partir do pão. Então nós precisamos entender em que ambiente nós estamos para anunciarmos o Evangelho. O Evangelho ultrapassa todas as culturas. Ele está acima de qualquer cultura. Mas às vezes nós não levamos somente o Evangelho, nós queremos levar a nossa cultura particular, a nossa linguagem, a nossa forma de ser. E nós precisamos discernir as barreiras culturais que precisam ser quebradas para que o Evangelho de Jesus seja anunciado para a glória de Deus. Amém, amados irmãos? O Senhor Jesus ainda deu mais uma orientação, que eles deveriam usar a autoridade e o poder dados por Ele. No versículo de número 9,
na primeira parte, Jesus diz: curai os enfermos, que nela houver autoridade. Nós precisamos usar aquilo que o Senhor nos deu. No capítulo 9, no versículo 1, nós lemos que Jesus deu poder e autoridade aos seus discípulos, e nós também recebemos. Recebemos autoridade para orar pelos enfermos, e nós precisamos usar a autoridade que o Senhor nos deu. Quanta gente oprimida no nosso tempo, quanta gente doente, não somente no seu físico, mas na sua mente, no seu coração. E nós temos a palavra, nós temos a autoridade do Senhor Jesus. Os sinais apontam para Cristo e para a mensagem. É muito interessante isso. Os sinais são muito importantes, mas percebam a próxima orientação. Eles deveriam proclamar o Evangelho do Reino. Jesus não os envia somente para curar as enfermidades, mas Ele diz: a vós outros, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. A sétima orientação, eles deveriam usar a autoridade, mas a seguinte, eles deveriam proclamar o Evangelho do reino. O Evangelho se aproximava. A pregação do Evangelho, ela é essencial. Deus pode nos usar para curar os enfermos, mas a maior cura que Deus estabelece no coração do homem é a reconciliação com Deus. E isso se dá através da mensagem do Evangelho de Jesus. A pregação do Evangelho é a pregação do Evangelho do reino. Uma pessoa só pode entrar no reino de Deus se ouvir e crer a mensagem. Os irmãos se lembram a primeira pregação de Jesus, Marcos 1, 14 e 15? O reino de Deus é chegado, o reino de Deus está próximo, é trazido, é aproximado, essa é a ideia. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a igreja deve orar pelos enfermos, precisa fazer isso, precisa trazer uma palavra ao cansado, mas acima de tudo pregar o Evangelho do reino, o Evangelho da reconciliação, o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça, que Deus salva pecadores que se arrependem dos seus pecados e creem e depositam toda a sua confiança em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador e Senhor. E ainda, irmãos, no final das orientações, Jesus diz que eles não deveriam perder tempo com os desinteressados. Lucas 10, a partir do versículo 10, ele diz: quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, ou seja, mesmo vocês rejeitando, não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ao lidarem com a rejeição a Cristo, os discípulos deveriam notificar aquelas pessoas de que mesmo rejeitando, o reino de Deus estava próximo. O reino de Deus era chegado com a bênção da salvação e com a condenação àqueles que rejeitavam a Cristo. Obviamente que essa ordem aqui era uma ordem que tratava da urgência daquela missão. Eles tinham que focar nas casas de paz. Eles tinham que investir em pessoas abertas ao Evangelho, mas alertar aquelas que rejeitavam do perigo daquilo que estavam fazendo. A mensagem do Evangelho é assim: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Obviamente que aplicando a nós hoje, nós não estamos dizendo que se você for falar do Evangelho para uma pessoa e ela rejeitar, num primeiro momento você desiste dela. Não é isso. Você deve continuar orando, pedindo ao Espírito que abra o coração, mas nós devemos ter o senso da urgência. Nós devemos procurar focar nas pessoas de paz que estão abertas nesse momento para ouvirem a mensagem. Mas nessa missão específica,
Jesus diz: eu estou enviando vocês, concentrem-se nas pessoas de paz, e aquelas que rejeitarem, sacuda o pó, até o pó das vossas sandálias, e digam a elas: o reino de Deus está próximo. Mesmo com rejeição, o reino de Deus é chegado. Estejam alertas, como diz o versículo 12, que haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. E aí, irmãos, dos versículos 17 ao 20, nós vamos ver o retorno daqueles 70, e nós vamos ver a alegria que eles experimentaram. E eu quero caminhar para o final fazendo duas aplicações. Vejam o versículo 17 até o versículo 20. A palavra do Senhor nos diz: então regressaram os 70 ou os 72, dependendo da sua versão, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Quero caminhar para o final e fazer duas aplicações. A primeira delas, olhando para o relato aqui do retorno dos 70, é que ser usado por Deus é um grande privilégio, irmãos, mas pertencer a Cristo é um privilégio muito maior. A obra que Deus fez em nós, ela é muito mais importante do que aquilo que nós podemos realizar nesse mundo. Eles estavam alegres quando eles viram as pessoas sendo libertas, mas Jesus diz: há uma alegria maior, porque o vosso nome está rolado nos céus. Louvado seja Deus, querido. O nosso nome está escrito no livro da vida por causa do Cordeiro. Jesus está dizendo aqui que nós devemos valorizar, acima de tudo, a obra que Ele veio realizar em nosso lugar, a obra de Cristo. É pela obra de Cristo que nós vamos estar nos céus. Servir ao Senhor, dar testemunho do Evangelho é um privilégio maravilhoso para nós, mas nós somos salvos pela graça mediante a fé, por aquilo que Cristo fez. Você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, que o seu nome está escrito no livro da vida? E é isso que deve alegrar o nosso coração. Quando os nossos olhos se fecharem aqui na história, eles vão se abrir na eternidade, e nós vamos ver o Senhor Jesus face a face por aquilo que Ele fez em nós. Porque um dia ouvimos a mensagem do Evangelho, entendemos e cremos que Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor. Independente daquilo que realizarmos aqui nesse mundo, independente dos resultados das realizações, nós vamos estar na eternidade. O nosso nome está rolado nos céus, porque Jesus pagou a nossa dívida. Isso deve nos alegrar profundamente. Eles estavam alegres, é óbvio que nós ficamos alegres em podermos participar daquilo que Deus está fazendo. Quando uma vida é liberta, quando uma família é transformada, quando uma vida é salva. Mas Jesus diz: alegrai-vos, porque o vosso nome está rolado nos céus. Bendito seja o nome de Jesus, Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar. E a segunda aplicação, olhando para o versículo 19, tudo o que podemos realizar no reino de Deus só é possível com a autoridade que o Senhor nos concede. Ele nos concedeu autoridade. Eles estavam maravilhados: Senhor, os demônios se nos submetem pelo teu nome. Que coisa maravilhosa! Isso me faz lembrar aquele texto de Atos 8, quando Filipe é usado lá em Samaria, os demônios são expulsos das pessoas. Aí Simão, que houve Simão o mágico, ele quer dar dinheiro para comprar aquela autoridade. Vejam, irmãos, a autoridade nos foi dada. Tudo aquilo que é possível realizar na obra de Deus é porque o Senhor nos deu autoridade.
Então nós não devemos temer. É muito interessante aquilo que Jesus diz aqui nesse texto: nada absolutamente vos causará dano, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. São símbolos do poder do diabo, do poder maligno. O Senhor nos deu autoridade e nada nos causará dano. Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade, e nós precisamos usar essa autoridade para a glória de Deus. Coloque-se diante do Senhor como servo, como instrumento. Assim como Jesus enviou aqueles 72, Ele tem nos enviado, irmãos. Tem nos enviado e tem nos dito que nós podemos confiar e devemos confiar na sua provisão. Tem nos enviado e nos chamado a atenção para confiarmos na autoridade que Ele nos deu, para nos alegrarmos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Tem nos chamado a descansarmos no seu poder, a não perdermos o foco daquilo que Ele quer para cada um de nós, a orarmos por mais trabalhadores para a sua obra, a estarmos comprometidos com aquilo que Ele está fazendo no mundo. Deus não nos chamou para assistir à história, Deus nos chamou para servi-lo na história. Que privilégio ter o nome escrito no livro da vida, que privilégio cumprir a grande comissão, como cristão, como uma família cristã, como uma igreja cristã, participarmos daquilo que Deus está fazendo. Jesus envia aqueles homens para a cidade onde Ele iria passar. Eles não estão fazendo uma obra desconectada daquilo que Deus estava fazendo. E nós fomos chamados para participarmos dessa obra, que tem consequências na eternidade. Quando você ora, quando você contribui, quando você testemunha, quando você prega, você está participando de uma obra que tem repercussão na eternidade. Que privilégio maravilhoso. Mas Jesus diz: alegrai-vos, porque o vosso nome está rolado nos céus. Que o Senhor nos abençoe, amados irmãos. Convido você a orar nesse momento, colocar a sua vida diante do Senhor, o discípulo e a missão. Se você é um discípulo, você precisa estar engajado na missão de Deus, na missão para a qual o Senhor nos chamou. Nós fomos um dia campo missionário, fomos um alvo missionário, e hoje nos tornamos missionários de Deus na história, para a glória do Senhor. Que o Senhor nos use-nos para o louvor da sua glória, como cristão, como família, como igreja, para a expansão do seu reino, em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque a sua vida diante do Senhor. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de sermos chamados cristãos, de termos em nós a presença do Espírito Santo, de termos recebido o teu perdão, de termos sido reconciliados com o Senhor por intermédio do seu Filho amado e perfeito. Obrigado, Senhor. E além de nos salvar, o Senhor nos chamou. A tua palavra diz que o Senhor nos constituiu um reino e sacerdotes para servirmos ao Senhor na história. Usa as nossas vidas, Senhor. Capacita-nos, Senhor, para anunciarmos essa palavra que transforma. A palavra do Senhor não está algemada. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos por esse privilégio, Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.